Amém. Glória a Deus. Bom dia, meus irmãos. Aê, tá com força hoje, hein? Tomar um cafezinho. E tudo que eu preciso hoje, que vocês não estejam dispersos. Né, pastor? Dispersos. Mas estejam atentos para a nossa aula. Ela será um pouquinho diferente, será um pouco mais dinâmica. E nós queremos juntos aprender sobre a palavra de Deus, amém? Glória a Deus. Como o pastor já disse, né, nós estamos estudando. Quem trouxe o caderninho de atividades? Quem respondeu as perguntas? Opa, um e-mail. Vamos lá, gente, vamos lá. Então se prepare aí, porque se você não respondeu, você vai responder hoje. Ô glória! E se você já respondeu, você vai responder de novo, amém? Amém. Pessoal, vamos chegar um pouquinho mais pra frente, ó, tem um monte de... o ventilador, né? Tá? Vou dar um desconto, hein? Vou dar um desconto, que é por causa do ventilador, hein? Mas vamos lá, gente. Nós vamos começar hoje a lição número 2, tá? Quem lembra o nome da lição aí? Sem olhar? Sem olhar na revista? Quem lembra? Opa, orações que agradam ao Pai. Pode pôr agora. Isso. Vamos lá, todo mundo. Orações que agradam ao Pai. Vamos ler Efésios, capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 23, tá? Então nossa aula hoje vai ser bem dinâmica, quero a participação de todo mundo. Se você não respondeu, você vai responder por pura, espontânea pressão, para a glória de Deus. Amém, meus irmãos. Vamos lá. Efésios 1, 15 ao 23. Acompanhe comigo aí. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e no amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Amém? Glória a Deus. E agora nós vamos responder algumas perguntas referente a esse trecho aqui. E eu gostaria a participação dos irmãos para que nós possamos compartilhar as nossas ideias, o que você entendeu sobre o texto. Estamos aqui para aprender juntos para a glória de Deus, amém? Vamos lá. Vamos considerar então, né, algumas questões aqui. E primeiramente eu gostaria de pedir desculpa para o Luiz, porque eu estraguei toda a obra dele ali no design dos slides.
Tá? O negócio é marrom com amarelo, eu coloquei um azul. Não sei porquê, tá? Mas vamos lá. Vamos considerar as questões, tá? Vamos considerar as seguintes orações, tá? E essas orações estão aí na... Eu segui certinho a revista, tá? Então, se você quiser acompanhar na revista ou no telão, fica à vontade. Vamos lá. Considere as seguintes orações típicas de muitos crentes, muitos cristãos, né? Eu já fiz algumas orações assim, você já fez ou faz, tá? Então, vamos lá. Senhor, abençoe-nos hoje. Pai, por favor, ajuda-me a encontrar uma vaga no estacionamento perto da entrada. Eu já fiz essa. Senhor, aí estava lá, ó, está reservada para mim. Deus, perdoe-me por aquilo que falhei contigo e ajuda-me a viver para ti hoje. São orações legítimas? Sim? Orações que podem ser feitas ao Senhor? Sim, né? Então, vamos lá. O que está de errado, se existe algo de errado nessas orações? Eu gostaria de que vocês participassem conosco, tá? Tem alguma coisa de errado? Uma coisa que está faltando? Isso aqui é o que está correto, né? O que está correto, se existe algo correto nessas orações? Existe algo correto, algo que não está certo? Vou pedir para o irmão repetir. E o pessoal que está em casa também acompanha com a gente. A gente não pode esquecer, né, do pessoal que está na live. Vamos lá. Então, todas elas estão incompletas, né? Estão só com curtas frases, né? Perfeito. Então, eu esqueci, ó. Sou todo ouvidos, ó. Quero a participação dos irmãos hoje, tá? Então, o irmão Raí, né, disse que elas estão incompletas, né? Perfeito. Eu coloquei assim. Primeira pergunta, né? Tem algo correto nessas orações? Muitas vezes a gente deixa de fazer algumas orações porque fala, não, isso aqui é muito simples, né? Por exemplo, a vaga no estacionamento, né? Alguém pode achar, nossa, você ora por isso, né? Ou você ora, Senhor, que minha luz volte, sei lá. Né? Isso daí não é tão simples assim, né? Pode estragar as coisas na geladeira e tudo mais. Mas às vezes a gente deixa de fazer essas orações, né, simples, como uma vaga no estacionamento, né? E às vezes nós fazemos essas orações demais e esquecemos de outras coisas que podem conter e tem que conter nas nossas orações, tá? Acho que parou aqui. Avança aí. Beleza. O que está de errado, né? O irmão Raí colocou, né? Está incompleto. Mais alguém quer comentar aqui com a gente? Oi? É errado fazer oração assim, porque toda vez que eu saio orando. Não é eu errado. Estou na rua, eu falo, Senhor, me livre de todo perigo, de toda maldade. Eu falo, Senhor, me ajuda a chegar mais rápido. Senhor, isso. Tomara que venha logo o ônibus, está demorando muito. É que a gente está comentando. Não é errado, né? Às vezes, o que está correto, né? Às vezes a gente deixa de fazer essas orações simples do dia a dia. Mas olha que legal, o nosso Deus, Ele está conosco, Ele é um Deus presente, né? Um Deus presente e um Deus pessoal, né? Então, nas coisas mais simples da nossa vida, Ele tem que estar, ou Ele vai estar só nas dificuldades, Ele vai estar só nos problemas, só nas circunstâncias infelizes, né, da nossa vida, e são várias. Não, Ele também está nas coisas simples, nas coisas que nos deixam felizes. Nós vamos comentar. Danilo. Então, tava até lembrando, né, porque eu orei para o Senhor uma vez, Senhor, me dá uma vaga no estacionamento. A única vaga que Ele me deu foi de gestante. Aí a Dani ficou grávida.
Aí sabe quem de tava todas as errado é coisas. você que parou na fala. Tava grávida e eu não sabia. Oh, Deus. Tinha de idoso, né? Aí, ó. A Laura no lugar sentada. Eu já orei, mas Deus não tem respondido não. Essa minha oração no metrô aí. Tá. Ezão lá. Mas glória a Deus, tá? Não é errado, irmã. Senhor, me livre de um tombo aqui, né? De um degrauzinho ali. Eu tropeço direto, não sei porquê. Acho que meu pé é meio tortinho. Então eu tropeço ali, mas Senhor, me livre de um tombo aí feio, né? Porque... E é simples, né? Vamos lá. Aqui teve um tempo também que teve uma pequena polêmica aqui, né? Porque a Sim. criancinha pediu para orar pelo cachorrinho dela que estava doente, né? Falou, moça, que vai incomodar Deus por causa disso, né? E já teve do gato Oi. também, né? Que o gato também estava doente. Até. Mas é uma particularidade, né? Cada um tem sua preocupação, né? E suas Com prioridades, certeza, né? com certeza. E a gente fala, pô, que bobeira. Mas pro outro não. Aliás, é bem polêmica essa história, eu vou deixar de lado. Vamos deixar de... Sim, com certeza. Não é que tem um lugarzinho no céu pro cãozinho não, né? Um rapaz, acho que foi até preso. Ele pegava os animais e judiava dos animais. Chutava o gato, Eita. chutava os animais. Quer dizer, a gente fala, Senhor, tenha misericórdia, né? Porque judiar de um animal, o animal, ele... Sabe, outro dia um rapaz me empurrou no metrô, eu falei, seu cavalo. Eu falei, não, você não é cavalo. Porque o cavalo do meu neto obedece mais. Aí, É ó. mais educado o meu cavalo do meu neto. Então você não pode nem se comparar com um cavalo. Eita. Você é um monstro mesmo. É, o problema é da humanidade, né? A humanidade ela é má. Então vamos lá. E antes que a gente continue, o que essas fotos têm a ver com as perguntas? Nada. Porque eu não consegui colocar atrás, então valeu, eu vou deixar as fotos ali de Éfeso. Então só pra... Tá, mas a única coisa que tem a ver essas fotos aí é que são lá de Éfeso, eu coloquei lá, ó. Fotos de Éfeso, apareceu isso daí. Então se for mentira, é mentira deles, tá? Vamos lá. Qual que é o papel da oração, que a oração exerce na sua vida diária? E essa pergunta não tem que ser respondida honestamente, hein? Qual o papel a oração exerce na sua vida diária? Vamos lá. Agradecimento, eu acho que eu vou pegar mais um, vai ficar de um lado e de outro. Pode ser, Luiz? Gratidão, né? Gratidão a Deus por tudo, né? Vamos lá, gratidão a Deus. Por todas as bênçãos, por todos os livramentos, por nos fortalecer Pode nas ser? aflições, né? É. Para nos dar paciência, compreensão, porque existem muitas pessoas sem educação, impaciente, então a gente tem que pedir para Deus nos dar paciência e compreensão. Perfeito. Gratidão. Ser amigo de Deus, conversar com o Senhor Jesus. Não entendi. Ser amigo de Deus, conversar, Beleza. desabafar assim, que tá Então a sentindo. oração, na sua vida diária, ela exerce essa sua amizade com Deus, certo? Gratidão e relacionamento e dependência. Preciso ser dependente de Deus a tudo que eu for fazer naquele dia. Perfeito. No dia de hoje eu já dependo do Senhor, de poder estar aqui, né? A oração, ela demonstra uma dependência, né? Se você deixa de orar, meu irmão, sabe o que você está dizendo? Meu Deus. Ou se você chama Deus de Deus, né? Porque você está deixando de depender dele, então eu não preciso de você, né? Nessa situação eu consigo ir para frente sozinho, entendeu? Não preciso da sua intervenção na minha vida. Quando a gente deixa de ter esse relacionamento, de orar ao Senhor, nós deixamos de depender. E vou confessar meu pecado, como o pastor fala aqui direto. Muitas áreas nós deixamos de depender, de demonstrar, né? Deixamos de demonstrar essa dependência de Deus na nossa vida. E às vezes por uma desatenção, às vezes pela correria, né? Nós deixamos de demonstrar essa importância que a oração ela tem que fazer parte da nossa vida diária, do nosso cotidiano. Danilo, depois nosso irmão. Na questão da dependência também tem algo que é muito importante que muitas das vezes a gente esquece de fazer, que é consagrar tudo ao Senhor, né?
Então, aquele plano que a gente tem, aquele sonho que a gente tem, muitas das vezes a gente quer fazer com a nossa vontade, com a nossa força, né? E a gente esquece de consagrar o Senhor em oração também. Então, é algo que talvez a gente possa colocar como dependência do Senhor também, né? Perfeito. Então, só que às vezes nós temos que tomar cuidado para não usar o nome de Deus em vão. Porque, por exemplo, aquela frase lá, né? Que o Senhor me abençoa hoje, mas às vezes a bênção não vem naquela hora. O certo é falar assim: Senhor, que o Senhor venha me abençoar, mas assim seja feita a tua vontade. Perfeito. Mas o fato de ela vai ser respondida aí é outra questão, né? Mas perfeito, né? A gente não pode usar o nome de Deus em vão. Mas se a gente fosse pensar, eu não vou fazer essa oração porque Deus não vai me responder agora, né? Então a gente está pensando um pouquinho errado, porque assim, o tempo de Deus, né? Deus faz as coisas no tempo dele. Então a nossa oração, ela não pode ser condicionada à resposta de Deus ou não. Beleza? Então, peraí, deixa chegar o microfone. Às vezes a gente pede, né, proteção, as coisas para ele, tudo, agradece tudo. Só que a gente tem que saber de uma coisa. A gente não tem paciência, mas assim, Deus fala sim, não e espera. A gente, como ser humano, a gente quer o sim, tipo, de imediato. A gente nunca quer esse não e esperar muito menos, né? Perfeito. A gente tem que, né? Eu aprendi muito essa lição, viu? Sim. De esperar, viu? Perfeito. Essa é a questão, né? A gente não sabe quando que vai vir a resposta. Pode vir um não, pode vir um sim e pode vir um daqui a pouco. Esse daqui a pouco pode demorar um pouco, tá? Vamos lá. Então, essas questões nos ajudaram, tá, a pensar um pouquinho sobre a oração, tá? Mas voltando um pouquinho para o contexto desse trecho que nós lemos, tá? E esse contexto está lá em Atos, capítulo 20, do 17 ao 38. Perfeito? E a revistinha, ela traz umas considerações aqui muito importantes, que ao discutir os maravilhosos atos de Deus e a grande herança espiritual que os crentes em Cristo possuem, Paulo espontaneamente lança-se em oração de agradecimento e louvor, tá? E essa igreja, a igreja lá em Éfeso, era muito próxima a ele, muito querida por seu coração. Nós vamos ver que a sua afeição, né, por esse grupo particular de pessoas e seu forte desejo de vê-las compreender as gloriosas riquezas da graça fizeram ele se ajoelhar, tá? Fizeram com que ele se ajoelhasse. Então, a alegria de ver aquela igreja crescendo no conhecimento da graça, né, do nosso Senhor, de espalhar, né, a palavra, o testemunho de Jesus, fez com que Paulo se ajoelhasse e orasse por aqueles irmãos. Um ponto importante nesse contexto é isso que nós vamos ler agora, tá? Atos, capítulo 20. Algum irmão quer ler pra gente? Atos, capítulo 20, do versículo 17 ao 38. Um pouquinho extenso, mas... Alguém? Sem brigar, um por vez. Amém. O discurso de Paulo aos anciões da igreja de Éfeso. De Mileto mandou Éfeso chamar os anciões da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me importei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que, pela cilada dos judeus,
me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto, porquanto no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, atraindo os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, durante 3 anos, não cessei noite e dia, de ademoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem a veste. Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles, e levantando-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, beijavam, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que disseram, que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Perfeito. Tá, então esse trecho ele relata, né, que Paulo tinha uma proximidade com aquela igreja, tinha um carinho especial, e esse foi o motivo por essa oração, né, e é um modelo muito importante, muito interessante para nós hoje, tá? Lembra aquela perguntinha que eu fiz? Tem alguma coisa de errado? Né? Tem alguma coisa certa? Nosso irmão aí, elas estão incompletas, né? Trazendo para o contexto aqui desse trecho, na palavra de Deus, às vezes nós esquecemos de orar pela nossa igreja, pelo nosso irmão, do nosso lado, né? Pela nossa comunidade, pelos objetivos que queremos chegar, pela nossa comunhão. Às vezes nós passamos despercebidos, tá? Nós deixamos de mostrar a nossa dependência como igreja, como comunidade, como irmãos, como filhos de Deus, né? Passamos despercebidos por alguma dificuldade. Está tendo alguma dificuldade ali. A gente começa a pensar racionalmente, né? Não paramos, não oramos, porque muitas vezes nós achamos que podemos resolver, né, sem
oração, sem essa dedicação ao nosso Senhor, tá? Algum comentário até aqui? Não? Perfeito? Show. Então nós temos uma palavra-chave aí para a aula de hoje, certo? Qual que é? Oração, né? Aparecendo. O que aparecer aqui, aparece aqui, né? Então vamos lá. A oração pessoal, ela é modelada pela consciência da presença de Deus. Olha que importante essa colocação e essa definição, né, que o MacArthur, né, ele traz para a gente. A oração pessoal, ela é modelada pela consciência da presença de Deus. A gente já falou aqui em alguma aula sobre quando nós oramos, nós não estamos jogando a nossa palavra ao vento, né? Eu vou pedir aqui e vou pedir sabedoria e ela vai vir de algum lugar. Eu estou na igreja louvando a Deus, né? Mas às vezes a pessoa lá no fundo, será que Deus existe mesmo? Será que a minha oração está indo para alguém ou está indo para o espaço, para o acaso, né? E aí, meu Deus, deixa eu falar porque igrejas têm cantado assim, o acaso vai me proteger. Igrejas, né? Então, a gente saindo um pouquinho, né? Não, mas o pessoal canta no bar, canta com os amigos em casa, não sei o quê. Não. Igrejas, aí depois a gente pode questionar se são sérias ou não, mas, né, igrejas têm cantado que o acaso vai proteger ele. Então, as nossas orações têm que vir de uma consciência de que Deus existe, né, que Deus é presente na nossa vida. Amém? A oração, ela tem que vir com essa convicção que você está falando com o seu Criador, que você está falando com aquele que te trouxe aqui hoje para reunir com a igreja, para reunir com os irmãos, né, que pecam, que erram, mas ele te trouxe aqui hoje, amém? Nossa oração tem que vir dessa convicção. Beleza. Tá? E a oração, aí nós falamos da oração pessoal, né? E a oração comunitária é um sopro vivo, tá? Da igreja. Então, quando nós oramos em casa, não, já oro em casa. Quando nós cantamos em casa, sozinhos, não estou louvando ao Senhor. Mas quando nós oramos a Deus em comunidade, quando nós cantamos ao Senhor em comunidade, é muito importante que eu vou trazer um adendo aqui, um asterisco, que quando nós cantamos comunidade, meus irmãos, é uma coisa muito poderosa que o Senhor nos proporcionou. Porque o sangue de Jesus, ele nos uniu, né? Quando o pecado ele veio ao mundo, nosso relacionamento com Deus foi cortado, nosso relacionamento com o próximo foi cortado. E aí, quando nós nos reunimos para adorar um único Deus, no mesmo Espírito, né, traz essa ação de que Deus nos trouxe para perto novamente. Deus restaurou essa ligação com Ele e com os nossos irmãos. Amém? Quando nós louvamos ao Senhor, oramos, elevamos as nossas orações em comunidade, estamos mostrando aqui, Senhor, esse grupo aqui reunido, mesmo que diferentes, está em um mesmo pensamento, quer te louvar, te adorar, te agradecer. Amém? E a gente, é bom a gente ter isso certo no nosso coração, né? Nós não estamos aqui por acaso. Nós estamos reunidos aqui para louvar a Deus, aquele que é digno de todo louvor, aquele que é o dono da igreja, que é o cabeça da igreja, aquele que é o nosso líder, né? Aquele, não é o pastor Guilherme que é o dono da igreja, né? Mas é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Alguma questão? Deixa a irmã Miriam. Pode falar, irmã Miriam. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, né?
E uma vez um pastor falou assim, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Quer dizer, se você está em contato direto com Deus, tal, sempre tal, você vai receber mais bênçãos. Se você não ora muito, você não fala muito com Ele, você não vai receber muito, né? E se você não ora, então como que você vai receber as bênçãos, né? É isso aí, tá? E aí o poder que nós recebemos é qual, gente? Não, vem com fogo hoje não, hein? Nada de fogo no parquinho, hein, ô Aninha. Deixa a Ju. Fala aí. Né, sobre o canto comunitário, né, que você comentou. É muito abençoador porque nós escolhemos a própria palavra de Deus para cantar, né, a importância disso. Mas também, quando nós cantamos sobre fé, amor, enfim, todas essas verdades sobre Deus, nós, na verdade, também encorajamos uns aos outros, né? Porque, às vezes, a gente entra aqui, cada um tem seus problemas pessoais. Às vezes, sozinhos, nós até esquecemos, né, das afirmações que a palavra do Senhor fala. Então, quando nós cantamos juntos aqui, todo culto, todo domingo, nós estamos, na verdade, reafirmando que o Senhor é. Isso é importante, né? Perfeito. Então, sobre o canto comunitário, é importante estarmos juntos cantando a palavra de Deus justamente por isso. Perfeito. E o que a Juliana falou, né? A gente já comentou aqui. Quando nós estamos reunidos na igreja, né, orando, aí você vai ver um desempregado, tá? Passando necessidade, né, mas sendo suprido por Deus, orando e aconselhando um bancário, por exemplo. Nós vamos ver pessoas que passaram pelas mesmas situações, né, porque a gente nunca consegue, vou dizer nunca, né, mas na maioria das vezes nós não conseguimos passar por problemas sozinhos. Ninguém vence na vida sozinho, tá? Então nós reunidos, orando, louvando ao Senhor, então você vai ver, a gente fala dessas diferenças, né, sociais, mas na igreja, né, o desempregado lá está convertido há 10 anos, firme na palavra, e alguém que chegou agora tem que ser transformado, né? Então a gente vai ver isso daí, que isso aí, essa diversidade não nos impede de estarmos juntos, tá? As diferenças que nós temos, aqui é o único lugar, aliás, né, que nós nos reunimos por sermos diferentes, não pelas coincidências, não pelos mesmos gostos, não, mas pelo um só Espírito, que é o nosso Senhor Jesus, né, pela palavra dele. Então, é muito importante isso que a Gil falou. Irmão Raí. Nós vamos perceber que Paulo fez um trabalho evangelístico, um trabalho na pregação do reino ali, né, a carta aos Efésios, a sua importância, a sua dedicação humana, né, com seus irmãos, e deve ter deixado ele muito triste por partir e deixar aquela igreja, deixar os seus irmãos, eles também, né, porque era um lugar muito problemático, e que viria os problemas ainda ser acirrados, tanto é que depois de 30 anos o João escreve, né, em Apocalipse a respeito dessa igreja, que era para voltar ao primeiro amor. E esse primeiro amor nós vamos ver que Paulo estava exercendo, que nós precisamos ver esse exemplo. Perfeito. Que amor é esse? É de não cessar. Se você orou hoje por mim, continue orando pelo pastor Guilherme, pelos meninos aqui, por todo mundo, pelos missionários, continue orando, né? E ele fala para nós orarmos pelas autoridades, né, para que nós possamos orar por eles, para que sejam salvos. Não importa quem esteja no poder, para que eles sejam salvos. Perfeito. E que nós também tenhamos uma vida de paz, porque quem está com uma igreja de Cristo, que é o corpo vivo, nós somos o corpo vivo. Por quê? Porque a autoridade está nas mãos de Cristo Jesus, e Cristo está em nós. Então logo, pelo Espírito Santo também, juntos somos uma autoridade. Amém. A igreja é uma autoridade, e a igreja tem uma voz, mas para isso antes
intercedam. Coloque os seus joelhos. Quem pode colocar seus joelhos no chão, coloque. Ponha sua mente em Cristo. Porque se você quer enfrentar esses dias, como ele disse, os dias são maus, você não vai conseguir fazer algo para Deus se você não tiver com sua vida consagrada na presença dele. Então Paulo estava preso, ele estava preso em Roma, e ele chega a dizer que eu não cesso de orar por vocês. Capítulo 1, versículo 16. Eu não paro de dar graças a Deus por vós, lembrando de vós nas minhas orações. Ou seja, ele orava constantemente, que aí volta as primeiras frases que nós falamos. Se você tem uma vida íntima com Deus, eu saio da igreja, chego ali na frente e vejo uma pessoa, alguma coisa, eu falo assim, ó Deus, esteja abençoando essa vida. Entende? Você usa a expressão porque o culto, o Espírito Santo está dentro de você, isso é válido. Agora, aquela pessoa que não está completamente, certo, voltada às coisas de Deus, não tem o mesmo efeito, porque muito eficaz tem a oração de uma pessoa que está buscando a santificação e é justificado por Cristo em meio ao sumo sacerdote de Deus que está à destra de Deus lá, intercedendo também por nós. É isso aí. A gente vai ver mais pra frente, né, que na oração de Paulo está lá, né? Que Deus abra os nossos olhos espirituais, né? Ana. Essa conexão, essa oração que fazemos todos os dias, a todos os momentos, né? E essa palavra de poder, eu acho essa palavra muito perigosa, porque a pessoa ora, intercede, tem uma conexão com Deus, tem uma vida com Deus, mas nós não podemos esquecer que o ser humano tem um ego, e esse ego tá ali, ó, né? Aí a pessoa é tremendamente usada por Deus, faz uma oração, aí ela sente aquele poder, né? Ela vê o resultado da oração no outro, né? Aí aquela sensação massageia o ego, né? E isso não é bom. Pelo menos eu penso assim, né? Isso não é bom. Então, determinadas pessoas usam esse poder, entre aspas, para manipular, né? Muitas das vezes o próprio pastor Guilherme comenta, né? Que fala, eu vou tirar a sua unção de você se você não fizer isso. Né? Perfeito. A gente vai ver qual poder é esse, tá? Então, mas assim... A gente vai ver qual poder é esse. Não é que eu vou conseguir levantar essas cadeiras aqui. Tudo bem que ela é mais leve que os bancos, tá, gente? Então, mas assim, as pessoas que não... vai muito da interpretação, né? Sim, mas nós vamos ver lá no texto qual poder é esse que... Eu conheci pessoas que intercederam a vida inteira pelas pessoas e moravam num lugar extremamente humilde. Perfeito. Né? Não vai... Aí o ser humano confunde, mas você não tem uma vida com Deus, mas você não tem um carro. Você pode pegar mesmo o exemplo de Paulo, gente. Paulo orava sem cessar. E onde ele estava? Preso, né? Ele tinha um espinho na carne, né? Que a gente sabe, a gente não sabe o que era, né? Não podemos relacionar, tá, poder com bens materiais, com... Sim, com certeza. A leitura não tinha nada a ver com o sermão da pessoa. Eu falei... Eu também. Eu falei, Andréia, eu já ouvi esse versículo, mas a interpretação não é essa. Aí eu falei assim, me desculpa, eu sei que a igreja é sua, mas eu não entendi a pregação que a pessoa A irmã ainda fez. foi corajosa aqui, né? Tem gente que fala amém e vai para casa, entendeu? Então, assim... Aí eu falei, olha, já ouvi esse versículo, já ouvi a interpretação dela, mas não tem nada a ver o que ele falou lá na frente. Certo. É isso mesmo. Porque, infelizmente, nós estamos nessa era, né, de qualquer texto que você pegar na Bíblia, a pessoa vai levar para bens materiais, tá falando de luto. A pessoa vai levar para bens materiais de algum jeito, tá?
Então, por isso que nós, como cristãos, devemos o quê? Orar e manejar bem a palavra, né? Então, você tem que estar preparado para responder, né, ao que corresponde à sua fé, né? O que você crê? Quem é esse Jesus? O que ele fez? O que ele te deu? Né? O que você faz para ter um relacionamento com ele se você não vê ele? Então, são perguntas que a Bíblia nos responde, e se você não está preparado, a pessoa vai te enganar porque ela é boa na fala, ela é boa na questão mesmo de persuadir, né? Então nós temos que estar preparados, tá? Só para a gente dar continuidade, o Danilo vai ser o último. É uma pergunta que talvez pareça um pouco simples, mas eu tinha muita dúvida quando me converti. E às vezes tem muita gente que faz de tabela e não sabe o motivo. E acho que, caso o pastor quiser complementar também, mas por que depois da oração a gente precisa falar em nome de Jesus? Ou ora em nome de Jesus, ora em nome do Senhor? E acho que é um... Qual que é o nome que tem todo o poder? É o nome dele. Né? O meu Pai que está nos céus, certo? Lhes dará, não é isso? É isso. Ele, em nome de Jesus, né? E o Espírito Santo vai fazer, né? Vai agir e tudo mais. E aí, depois a gente vai entrar nessa questão ainda da oração, só para a gente dar continuidade. Mas é isso, né? João 14, vamos ler. João 14, 13 e 14. Que vocês pedirem em meu nome, né? Eu farei. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho, tá? O que vocês pedirem em meu nome eu farei. Aí quer dizer que tudo que você pedir, Deus vai dar? Não, né? Mas aquilo, e muitas vezes aquilo que for para glorificar o nome do Pai, né? Por o que você precisa, não o que você quer, né? Eu já orei também, Senhor, dá uma BMW. Você não vai ter dinheiro, você não vai ter dinheiro nem para pôr gasolina, meu filho. Vou te dar para quê? Aí, ó, entendeu? Aí entra nisso, né? Soberania de Deus e a nossa responsabilidade, tá? Nós temos a nossa responsabilidade. Nós pedimos emprego, Senhor, abre uma porta de emprego. Mas Meio-dia ele está na cama lá. Não, o Senhor vai abrir uma porta. um dos filmes que quando eu assisti, quando lançou, né? Eu acho que já tem até o segundo ou terceiro filme. É o Quarto de Guerra. Quarto de Guerra. Ele- Saiu agora, né? Também o Ford, Eu né? acho que isso, Forja, isso, que é uma continuação, né? Tem é a mesma. Continuação da história. Tá na Prime Video. Olha eu fazendo propaganda. Eu Ó, assisti. É bom, hein? É bom. então, é uma conexão, né? Aquela senhora, ela tem realmente o poder. Que no final do filme um pastor vai comprar a casa dela, aí ele entra naquele quartinho, ele sente o poder do Espírito Santo ali dentro daquele lugar, né? E nesse 2 aí, de tanto ela orar, o filho, né, acaba se rendendo aos pés, né, do Então, Senhor Jesus. E é aquilo, né? O acompanhamento, o discipulado que o filme mostra. Tá? A atitude da outra mulher de se levantar e entender o que Deus queria, né? Sim. E Então, tomar atitude. Eles tiraram tudo isso daí da Bíblia, tá, gente? Se não quiser assinar a Prime, né, assina Bible Live gratuito, free. Vamos lá. Vamos continuar, gente. Então, a oração é tudo isso que nós falamos, né? E mediante a oração, nós conseguimos tudo isso. A igreja resiste aos assaltos de Satanás. Vamos ler, vai dar tempo, pastor. Calma aí. Vamos lá.
Mateus 26. Mateus 26, 41. Aí o outro irmão já abre em Efésios 6:13. Atos 31. E assim por diante. Quem for abrindo aí vai falando, tá? Então Mateus 26, 41 diz assim: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Já vi muita gente usando esse texto, falando, não, eu tento, mas a carne é fraca, né, meu irmão? A carne é fraca. É porque você não vigiou nem orou. Né? Não fortaleceu, né, o seu espírito e resistiu, né? Ixi, agora eu me enrolei. Resistiu à ação do espírito é perigoso, né? Perigoso, mas assim, você foi teimoso, tá? Vamos dizer assim. Foi teimoso, caiu porque não vigiou, não orou, né? Aí não, mas porque a carne é fraca. Eu errei porque a carne é fraca, né? Vamos fortalecer nosso espírito, fugindo da carne, das obras da carne, tá? Então, mediante a oração, a igreja resiste aos assaltos de Satanás. Efésios 6, quem abriu? Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, permaneçam firmes, cingindo-se do cinto com o cinto da verdade, vestindo-se com a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com todas as orações e súplicas. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem em oração por todos os santos. Orem também por mim, para que, ao falar, me seja dada a mensagem a fim de destemidamente tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que eu anuncie o Evangelho ousadamente, como devo fazer. Amém. Guarda esse trecho aí, tá? Olha o que diz Atos 4:31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Esse é o poder, meus irmãos. O poder que nós recebemos do Espírito Santo é a coragem, né? É a força para anunciar a palavra de Deus, anunciar o Evangelho, tá? O Espírito de Deus, ele nos ajuda a entender a palavra de Deus, nos dá força para anunciar, né, o Evangelho. E falar para você, para nós é difícil. Imagine quem não tem o Espírito Santo, ele não vai conseguir, né? Não vai conseguir. Então, você que se rendeu aos pés de Jesus, né? Você que o Senhor Jesus te alcançou, não jogue fora, tá? Isso que o Senhor te deu, né? Não jogue essa oportunidade de anunciar, de estar em contato, em relacionamento com o Senhor. E a igreja, ela nos ajuda a isso, né? Ela nos ajuda a nos fortalecermos, mediante a dificuldade. Eu não consigo desistir, né? E muitas vezes e eu estou pensando em alguns exemplos, né? Eu lembro dos meus irmãos, por exemplo, né? Tocavam na igreja, cantavam, né? E aí, por não vigiarem, não orarem, não se dedicarem, né? Acabaram, né? E ontem a gente passou ali para pegar, perto de casa, lá, pegar a chave com eles. Tá todo mundo lá reunido, na bagunça, né? A gente tinha acabado de voltar de um casamento. E aí a gente sente, né? Sente essa familiar seu, né? Longe de Deus. E eles conhecem a verdade, né? Então, continuar. Esse é o nosso conforto, né? A nossa esperança. É a nossa oração a Deus pela vida deles, né?
sabemos que Ele tem todo o poder e tem direção, mas esse é o poder, tá? Esse é um dos dons, né, da graça que o Senhor nos concede através da oração, do nosso relacionamento com eles, tá? Alguém quer dar algum exemplo? Isso. Atualmente, você não tem o amor de Mateus com a Ju em relação aos seus irmãos, seus amigos. Sim. E você não tem esse poder. Você não tem essa autoridade em si mesmo. Perfeito. Mas você vai para onde? Vai para sua casa, entra no teu quarto e ora ao seu Pai que está nos céus. E aí a intercessão, o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo de Deus que tem o poder. Nós temos que confiar que Ele vai agir, né? Amém? Então, mediante a oração, né, a igreja ela procura, né, libertação, cura, restauração para os santos, tá? E também apoia a evangelização. E aí depois você dá uma lida nesses textos, tá bom? Continuando, de uma forma breve, tá? E aí eu gostaria de fazer essas perguntas para que nós respondêssemos juntos, tá? Antes, na revista, ele traz algumas definições, tá? Referente a alguns trechos na passagem, tá? Então, versículo 15, né? Então, o amor para com todos os santos é a marca registrada do povo de Deus. Se você é povo de Deus, você vai amar seu irmão. Ah, mas eu sigo a Jesus, eu vou na igreja, mas aquele irmão ali eu não falo não. Aquele irmão ali eu nem olho para a cara dele. Então, aí já é um alerta, né? O amor para com todos os santos, essa marca registrada, tá? Ele fala de não cessar, né? Então é uma repetição que ele traz na mesma ideia lá, não cesso de orar, né? De Tessalonicenses. Vamos lá. O espírito de sabedoria e revelação, uma predisposição para o conhecimento e a compreensão por meio da devoção que só é possível ocorrer a uma mente redimida e santificada, né? Nós temos trazido na série de domingo à noite, Repense, né? Então nós vimos que se nós fomos transformados, né? Nós vamos ver que nós vamos reconhecer que não somos as mesmas pessoas, né? Não somos as mesmas pessoas. E temos que, quem lembra do outro tópico aí? Mensagem passada, quem lembra? Primeiro é nós reconhecermos que não somos as mesmas pessoas, né? Nós entendemos que não somos as mesmas pessoas. Em segundo lugar era o quê? Quando você é uma nova criatura, né? O que você vai fazer com a sua vida? E aí? Vou sortear, hein? Isso, então nós somos transformados, certo? Então nós temos... Porque tem muita tentação. Certo. Porque tanto pela família como pelos amigos, né? Da tentação, tá em casa. Vamos pra praia, vamos pra praia. Eu falei, não vou porque hoje é Santa Ceia. Porque a senhora despreza a gente deixa a gente de lado, por causa da igreja. A gente não... a senhora... falei, então vamos para a igreja comigo. Eu não vou para a igreja, não vou para a igreja. Falei, vocês não vão, não quer deixar eu ir? Mas a senhora tem que amar os filhos, tem que amar os netos.
irmã falou, é muito importante, né? Então, continue na oração, continue perseverante, tá? Mas assim, o que nós vimos é que nós não somos as mesmas pessoas, e se nós não somos as mesmas pessoas, temos que viver a nova criatura, né? Então, nossos atos e pensamentos, nossas orações, né? Porque tem muita gente aí fora que faz oração, né? Não, eu acredito em Deus. Eu acredito em Deus, eu falo com Ele, eu oro para Ele, né? Mas será que Ele conhece o Deus único e verdadeiro? Né? Será que Ele conhece o Deus Todo-Poderoso? Então, quando nós nos convertemos, né? Somos chamados para Cristo, a nossa oração, nosso relacionamento, a nossa vida, ela tem que ser transformada, tá? Então, é isso. Então, espírito de sabedoria, tudo mais. Então, uma mente redimida e santificada, né? E aí tem as outras definições, tá? Quais características dos Efésios levam Paulo a ser grato? E por quê? Vamos lá, vamos dar uma acelerada. Segundo o texto aí que nós lemos. Fé em Jesus e o amor para com todos os, né? Todos os irmãos. Então, esse foi uma das características, né? Foram as características. Então, foram a fé em Jesus e o amor para os irmãos. Como nós dissemos, o amor para com todos os santos é o quê? É a marca registrada do povo de Deus, tá? Paulo foi levado a ser grato por aquela igreja, pela fé que eles tinham em Jesus e pelo amor pela igreja, pelos irmãos. 2. Um dos pedidos, né, era para que os seus olhos espirituais fossem abertos e assim chegassem a um profundo conhecimento mais profundo, é isso? Deixa eu ver. Isso, de Deus. Porque essa foi a principal preocupação do apóstolo em relação ao seu rebanho. Porque que os olhos espirituais abertos é a principal preocupação ali do apóstolo. Vamos lá. O estudo, ele é muito importante, a leitura é importante, mas certamente que nós precisamos buscar ao Senhor intimamente. Certo. Porque é Deus que vai dirigir todo o trabalho, certo? Então, buscar a Deus com intimidade, o amor em Cristo, a presença de Deus em um puro relacionamento, estamos falando de um relacionamento o qual apareceu os falsos apóstolos e que Paulo e que João rebateu na igreja de Éfeso, lá na carta de Apocalipse, que eles tinham trabalhos também, mas eles estavam firmes, eles estavam com os coração puro. A preocupação é a ausência desse primeiro amor. A preocupação sempre é essa. Por exemplo, as pessoas às vezes começam a fazer um trabalho ou participar de um ministério e esquece. Acha que é só chegar e fazer. Não é assim. Você tem que ter um relacionamento com Deus antes. Você tem que estar com o coração aberto, com a mente aberta. Por isso que volta aquela outra pergunta, né? Transformai-vos. Não vos conformeis com este mundo, mas vivei pela transformação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus, ela tem que permanecer, Perfeito. tem que continuar. Amém. Sem um profundo conhecimento, né, de Deus, uma que nós não podemos anunciar aquilo que a gente não conhece, né? Nós não podemos viver aquilo que nós não conhecemos, certo? Alguém consegue dar uma aula para 10 mil cirurgiões plásticos, sendo eletricista? Não dá. Não dá. Alguém consegue,
né, fazer a contabilidade lá da empresa, sendo eletricista, não dá. Então a gente estuda, certo? Para falar daquilo com convicção, com cuidado, com responsabilidade, verdade? E muitos estudam, né, e fazem ao contrário, né? São irresponsáveis com a palavra de Deus, certo? E então, acho que o primeiro ponto é esse, né? Para nós conseguirmos anunciar o Evangelho, o amor, né, através de Jesus Cristo, nós precisamos conhecer o que Ele fez, o que Ele faz, o que o seu amor fez por nós, né? Aí, às vezes, né? Hoje em dia está muito assim, né? Às vezes você vai no médico, vai fazer alguma coisa, vai consultar um contador, um profissional, né? Mas eu vou dar um Google para ver as avaliações. Eita. Né? No médico. Vamos dar um Google para ver a avaliação daquele pastor, daquela igreja. Às vezes as pessoas preferem dar um Google e ver a repercussão que tem, sem uma base realmente, né? Sim. De estudo, Perfeito, especializado, igual você falou. Perfeito, Os mais conectados dão um chatbot, né? Perfeito, lá em João 17:3, vai dizer assim, esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Tá? Essa é a vida eterna, meus irmãos, que nós conheçamos a Deus, o único Deus, e a Jesus Cristo, a sua obra salvadora, e para que os outros também conheçam através da gente, tá? Vamos lá, terceira pergunta. Como Paulo descreve o poder de Deus? Por que é importante que Paulo ore para que os efésios conheçam e não recebam este poder? Pergunta difícil, hein? Como Paulo descreve esse poder? Está aí no texto. Mais alguém? Mais alguém? Luiz? Pode ir? Pode ir? Pode. Verso 19 e 20 do primeiro capítulo de Efésios. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação de sua poderosa força. Deus exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e assentando à direita nas regiões celestiais. Esse é o poder que o autor está procurando aí no livro. Perfeito. Então, ressuscitando a Jesus Cristo dentre os mortos, né? Então, minha resposta, conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição para depois receber o poder de anunciar o Evangelho, né? Primeiro nós conhecemos, depois nós anunciamos, tá? Foi isso que o Luiz falou. Esse é o poder. Deus ressuscitou Cristo dentre os mortos e agora nós podemos falar deste grande milagre, né? Desta grande ação salvadora de Deus através do nosso Senhor. Perfeito? Tá. Vamos dar uma pulada aqui. Vamos lá para as verdades de hoje, para hoje. Tá. E aí 16, vai dar tempo. Eu gostaria de fazer alguma coisa, algo diferente. Você sentasse com alguém, tá? Pode ser em dupla. E aí nós vamos responder essas questões aí, um para os outros. E orar, tá? Se você tiver alguma dificuldade, algum problema em relação a essas perguntas que nós vamos responder aí. Entenderam? Sim? Então sente aí com alguém. Enquanto a gente vai formando as duplas aí,
E você que está em casa, eu coloquei também as perguntas, tá? Se por acaso você não tiver a revista, para que você também reflita, ore. É um momento de reflexão e oração que nós vamos fazer. E você seja sincero, honesto, tá? Mas antes que a gente começar, eu vou ler aqui, ó, verdades para hoje, tá? Para os cristãos, olha que interessante essa relação, esse paralelo que o autor faz com a oração, tá? Para os cristãos, a oração é como a respiração. Alguém faz força para respirar aí? Só quem tem bronquite, né? Alguém? Não é? Olha lá, se mexer na poeira. Então, mas a respiração ela é natural, né? Perfeito? Lógico, tem as funções do pulmão. Mas não vou entrar nisso daí que eu não sou médico. Sou eletricista. Diga. Pode respirar. A respiração não entra. O que é que você vai fazer? Não entendi. Se você está engasgado, como aconteceu comigo essa semana, eu acordei sufocada. Eita. A Ana que me socorreu, né? Aí o ar não entra. Não, eu sério. fico sufocada. Parece que eu vou até morrer. Sabe o que a senhora faz? Procura um médico urgente. Mas eu tô brincando, mas assim, a senhora não fica assim toda vez, direto, Não, né? não. Então, É de vez em quando, que eu estou dormindo com a minha própria saliva, eu me engasgo. perfeito. Então, Mas sempre acontece comigo, mas nunca foi que nessa semana. eita, Era 5 horas da manhã, eu acordei sem querer mais. Tinha ido no banheiro, voltei. Quando eu comecei a dormir de novo, aí me sufoquei. toma cuidado. E a Ana que me socorreu. Eu estou aqui, Obrigado, Ana. aqui com as minhas costelas todas doloridas, de Eita, tanto que Ana. ela me... E tá aqui na igreja louvando ao Senhor, amém? É difícil, não sei. Mas assim, ó, eu quero trazer essa relação, presta atenção, quero trazer a relação entre a oração e a respiração, tá? Vamos lá. Você não precisa pensar para respirar, porque a atmosfera exerce essa pressão, né, sobre os seus pulmões e lhe obriga a respirar, certo? Perfeito. É por isso que é mais difícil prender a respiração do que respirar, certo? Perfeito. De modo semelhante, ao nascer na família de Deus, você entra na atmosfera espiritual sobre a qual a presença e a graça de Deus exercem essa pressão ou influência na sua vida. E a oração é a relação natural a essa pressão, tá? Então, nós entramos na atmosfera, né, quando nós entramos na família de Deus, somos filhos agora de Deus, e trazendo esse paralelo, tá? Da atmosfera que nos força, né, a respirar, e nós respiramos. Nós entramos nessa atmosfera e agora a oração, ela é como se fosse a respiração. O crente, ele não pode viver sem orar. Se você parar de orar, você vai fazer o quê? Fazendo paralelo. Vai morrer, né? Vai ter oxigênio, você não vai conseguir respirar, né? Então, gente, como as pessoas creem, todos nós entramos na atmosfera divina para respirar o ar da oração. Tá? Somente não conseguimos sobreviver na escuridão do mundo. Infelizmente, muitos crentes prendem a respiração espiritual por longos períodos, achando que breves momentos com Deus são suficientes para permitir que sobrevivam, tá? Mas tal restrição à inspiração espiritual é causada por desejos pecaminosos, tá? Continuando, o fato é que todo fiel deve estar continuamente na presença de Deus, respirando constantemente suas verdades, nem compreendidas, suas verdades, para serem totalmente úteis.
as mais profundas verdades de Deus não podem ser vistas com nossos olhos, ouvidas com os nossos ouvidos, nem compreendidas por nossa razão ou intuição. Elas são reveladas apenas àqueles que o amam. Amém, meus irmãos? A oração é a reação natural da presença, da pressão, né? Da presença de Deus em nossas vidas. Então, se nós agora somos partes da família de Deus, nós oramos. Senão, nós vamos morrer espiritualmente, tá? Então, 5 minutinhos aí, gente. E eu vou fazer a pergunta e vocês conversem aí, tá? Alguém disse, presta atenção. Alguém disse. Peraí. O propósito da oração não é informar a Deus de nossas necessidades, mas convidá-lo a conduzir nossas vidas. Você concorda aí com isso? Com essa afirmação? Ou discorda? E por quê? Vamos lá. Respondam um para o outro aí. Você concorda com essa afirmação? O propósito da oração não é informar a Deus de nossas necessidades, mas convidá-lo a conduzir nossas vidas. Beleza, vamos para a próxima. Essa daí é facinho. Vamos para a próxima, hein? De que modo você necessita dos olhos de sua compreensão para ser iluminados? Peraí. De que modo você necessita dos olhos de sua compreensão para ser iluminado? Como pode começar a apreciar completamente as riquezas da graça em sua vida? E agora é pessoal, vocês respondam aí, tá? De que modo você necessita dos olhos da sua compreensão para ser iluminado? Como pode começar a apreciar completamente as riquezas da graça de Deus em sua vida? Mais 2 minutos, hein? Tá acabando. Beleza? Vamos lá. Ó, uma última pergunta e aí a gente vai orar. Espero que essa aula tenha sido abençoadora para a sua vida. E nós possamos refletir sobre esse assunto que muitas vezes parece simples, né? Oração eu conheço,
mas que a gente tenha essa vida de oração diária, relacionamento, tá? Última pergunta, para a gente orar, e vocês vão orar em duplas, em trios, tá? Como você avalia sua atual vida de oração? Como você avalia sua atual vida de oração? De que maneira ela honra a Deus? De que modo ela deixa de honrar a Deus? O que você precisa mudar no conteúdo e na frequência da sua intercessão, tá? Sejam sinceros com Deus primeiramente, né? Mas como você avalia seu relacionamento através da oração com seu Deus, que é seu Criador, seu Deus que deu o seu único filho para morrer por você, né? Quando ainda estávamos em pecados, em delitos, com seu Deus que, como você está aqui, você crê nele, você crê que ele existe, você crê na sua presença, tá? Na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, ele é um Deus presente. Então, como você avalia o seu relacionamento, como está o seu coração diante de Deus, nos seus momentos de intercessão, né? De que maneira ela honra a Deus, de que modo ela deixa de honrar a Deus, e o que você precisa mudar no conteúdo e na frequência da sua oração, da sua intercessão, tá? Vamos orar, orem aí e depois a gente finaliza, tá? Vamos lá, pode orar. Senhor meu Deus, obrigado, Pai, mais um dia na Tua presença, mais um dia, Senhor, na Tua casa com os meus irmãos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor falou aos nossos corações a respeito, Senhor, da oração, do nosso relacionamento contigo. Que o nosso coração, Senhor, esteja sempre voltado, Pai, a ter esse relacionamento constante, ter essa dependência, Pai, do Senhor sobre as nossas vidas, sobre todas as áreas das nossas vidas, Pai. Que nós nos dediquemos, Senhor, mais tempo a falar contigo, a entregar os nossos pedidos, as nossas inquietações, também as nossas alegrias, também, Senhor, as coisas mais simples das nossas vidas. Nós tenhamos essa prática, Senhor, essa prática de adoração constante, de adoração diária, Senhor, de levar ao Teu trono, Senhor, qualquer tipo, Senhor, de questionamentos, de dúvidas, Senhor, que nós reconheçamos, Senhor, o Teu senhorio sobre as nossas vidas, Pai. Obrigado pela Tua igreja, obrigado porque neste momento, Senhor, nós, em comunidade, como um corpo que não funciona sozinho, como um corpo que precisa de todos os membros para funcionar plenamente, nós te agradecemos, Senhor, te agradecemos, te adoramos, Teu santo nome, te glorificamos, Pai, que o Senhor é o dono deste corpo, o Senhor é o dono dessa igreja, o Senhor é o nosso Senhor e Salvador, por isso nós
reconhecemos a Tua presença aqui neste lugar, a Tua presença sobre as nossas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um aqui, que contribui na Tua casa, Senhor, com as suas experiências, com o que sabe, com o seu dom, com o seu talento. E por isso nós podemos dizer que o Senhor é completo. O Senhor é completo, o Senhor é maravilhoso, porque trabalha em nossas vidas por completo, Senhor. É isso que nós te pedimos. Receba, Senhor, essa aula como forma de adoração também, Senhor, porque a partir do momento que pisamos aqui, nosso culto a Ti já começou, nossa adoração a Ti já se inicia desde casa, mas em comunidade ela acontece desde quando nós chegamos, abraçamos nosso irmão, sorrimos para ele e demonstramos o seu amor através desses pequenos atos, Senhor. Nos dê essa consciência da seriedade desse relacionamento contigo. É isso que nós oramos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, irmãos. Louvar ao Senhor e dedicar também